um apartamento na planta e por alguma situação que você não esperava, você vai ter que desistir do negócio, como um problema financeiro, a perda de emprego, ou até uma mudança de cidade ou mudança de planos de vida. É possível desistir desse negócio? É o que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio. Manu, dúvida de muitas pessoas, né? Porque compra um imóvel na planta, às vezes tem 3 anos de obra pela frente, mas dentro desses 3 anos muita coisa pode acontecer, né? E aí a pessoa fica vinculada a esse contrato? Não, ela perde dinheiro com isso, ela pode passar para outras pessoas. É a dúvida que muita gente me procura no escritório. Acontece com você? Sim, sim, acontece muito também no escritório. Eu acho que a maior pergunta, assim, é realmente, será que eu posso desistir, né? Tem uma cláusula de arrependimento, tem um prazo para desistir, um prazo de desistência, né, para rescindir o contrato. Uhum. Eu acho que isso é uma dúvida que assola muitos clientes mesmo. Uhum. E é possível, né? Claro que, assim, a lei prevê algumas penalidades ali, né? Eu sempre explico para os clientes que é importante a leitura do contrato, né? Muitas das vezes a construtora, ela mesmo replica, né, as condições que a lei traz nas próprias cláusulas contratuais. E sim, é possível, né? Embora seja uma relação ali de consumo, né, que tem o prazo ali de carência, né, o prazo de arrependimento de 7 dias, mas passado, né, esse prazo, é possível desistir, sim, mas desde que resguardada algumas questões contratuais e também legais. Você tocou nos pontos importantes já de começo, né? O código, a compra de venda de imóvel na planta passa pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é claro que a pessoa, como parte hipossuficiente, vulnerável ali na situação diante de uma construtora, né? Ela tem todos esses resguardos de lei. Mas é claro que ela também tem consequências, porque a construtora também tem um plano de negócios ali, né? Ela também não vende e ela conta com aquele dinheiro para aplicar na própria obra, inclusive. Então, é claro que a lei também trouxe consequências aí, e a pessoa pode acontecer algumas coisas durante esses 3 anos, que é normalmente o prazo de obra até a entrega das chaves, mas ela vai sofrer consequências, né? Então tem que estar ciente disso. E o contrato justamente vem trazendo todas essas hipóteses, né? A construtora é obrigada, inclusive hoje teve uma alteração recente da lei que tem aquele QR, né? Porque hoje normalmente as construtoras do contrato é tão grande que faz a minuta padrão, que é aquela monte de cláusula, e tem o QR que é onde vem as informações destacadas. Mais sucinto ali, né? Exato, as principais informações que o cliente precisa ter ciência. E normalmente ali a construtora já tem que prever quais são as condições do distrato, que é o nome popularmente dado para essa situação, né? Sim, então, exatamente. E é muito importante também falar que é diferente de contratos particulares, né? Eu acho que isso que as pessoas às vezes acabam confundindo, né? Elas querem trazer esse regramento da desistência, da rescisão para contratos firmados entre particulares, né? Que é regido, na verdade, pelo Código Civil. E a gente aqui claramente está falando sobre contratos com construtoras, incorporadoras, né? Contratos de imóveis na planta. Exato. Né? Então é importante deixar isso bem claro. Porque tem muitas vezes, se você compra entre particulares, tem a liberdade negocial, né? Assim, explicando a lei, entende-se que estão entre iguais. As pessoas têm ali oportunidade de negociar, contratar assessoria, ter uma imobiliária participando, cada um pode trazer seu advogado, então tá em partes iguais. Sim. Agora, quando é com uma construtora, é uma empresa, ela faz aquilo como negócio, né? Então, no empreendimento, às vezes são 100 apartamentos, ela está vendendo para 100 pessoas. Então, aí tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, mas realmente é diferente de uma pessoa que está vendendo, né, a casa dela. Ela construiu, ela morou 20 anos naquela casa, ela não construiu para vender. Sim, exatamente. É importante sempre falar do contrato, né? Que o contrato com as construtoras, né? Assim, contrato de imóvel na planta, geralmente é um contrato fechado, né? Não traz essa liberdade do cliente fazer as tratativas, até porque, que nem você falou, são 100 compradores. Sim. Então, cada hora vai ficar com um contrato diferente, né? Então, não traz essa abertura negocial ali para o cliente. Sim. Então, por isso que as cláusulas são mais fechadas e a gente tem essa proteção ali, se realmente violar alguma coisa, tem a incidência do Código do Consumidor, né? Geralmente em contratos particulares, em contratos, né, entre pessoas físicas ali, a gente coloca uma cláusula, né, que é aquele contrato, ele é irrevogável, irretratável, então assim, já
pactua-se a impossibilidade de desistência, Uhum. né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu posso desistir? Não, aqui não tem cláusula de desistência, Sim, aham. mas se você realmente não concluir o negócio, vai entender como um inadimplemento, Sim. né? Então, isso é Uhum. muito importante a gente trazer essa diferença e Uhum. também entender que as cláusulas entre particulares, elas são flexíveis, Sim. né? Coisas que não se traz, não se reflete quando a gente compra um imóvel na planta. Exato. Atuando aqui do meu lado, atuando para a construtora, até hoje tem a opção dentro da lei de incorporação pela construtora fazer o registro do contrato padrão, né? E muitas construtoras optam por isso. Então, por isso que muitas vezes um cliente, quando vai lá no stand de vendas, não concordo com essa cláusula, a gente acaba não conseguindo alterar. Porque entende-se que tem ali uma coletividade de adquirentes esperando a entrega daquele empreendimento. Então, a construtora, até de forma para ser mais justa, ela acaba aplicando o mesmo contrato para todo mundo. Sim. Sendo as mesmas regras para todos. Então, por isso que às vezes ela fica um pouco mais fechada para alterar. Mas fora o aspecto prático, é claro, né? Para uma construtora ficar revisando o contrato para 100 clientes, para cada empreendimento que ela lança, é muito impossível. Mas, em detrimento disso, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, vem que o judiciário pode revisar se tiver alguma cláusula mais abusiva, né? E foi nesse sentido, inclusive, que essa questão do distrato era muito discutida anteriormente, quando não tinha uma lei específica sobre esse assunto. As construtoras acabavam abusando nessa multa em caso de desistência e as pessoas tinham que ir para o judicial para conseguir a anulação dessa cláusula e a revisão desse percentual de retenção em caso de desistência. O que gera muita insegurança, né? Porque a partir do momento que você depende do judiciário aplicar aquilo que é o entendimento dele, a gente tem juízes com segmentos mais conservadores, outros não. Então, aquilo que realmente a gente leva para o Poder Judiciário, a gente tem um risco ali, né? Então, a ausência dessa lei de distratos causava essa insegurança, né? De fato, o que o juiz vai decidir agora? O juiz da primeira vara decidiu de uma forma, mas o da segunda entende de outra forma. Aí você tem que ficar torcendo pro seu processo cair com o juiz que fosse tem vantajosa para você, dependendo do ponto de vista, né? Dependendo do polo que você tava, se é ativo ou passivo. Exato, exatamente. Isso que você falou é extremamente importante, principalmente pro mercado, né? O mercado tinha essa grande pressão em cima do legislativo para fazer essa lei de distrato, que foi a lei que foi promulgada agora em dezembro de 2018. Agora, né, a gente fala que parece muito recente, teve a pandemia, parece que foi ontem, mas já faz alguns anos. Sim. Mas tinha uma pressão muito grande por conta dessa instabilidade que gerava no mercado. Mas é algo recente comparado à lei de incorporação imobiliária, sim, né? De 64. Exato. Então, e tinha essa pressão justamente porque as empresas não sabiam, né? Quando vinha uma crise econômica, é claro que com a crise econômica muita gente perde emprego, tem todas as situações de dificuldade financeira e acaba tendo um boom ali de desistências. Sim. E aí as construtoras nunca sabiam quanto elas iam ter que devolver. Se era 70%, se era 100%, se ela podia reter 50% dos valores pagos, né, pelo cliente. E também o momento que ela devolveria, então acabava gerando essa instabilidade. E construtora é uma empresa, ela tem um fluxo de caixa, ela tem que dar conta da obra, né? Porque senão ela tem consequências por atraso. Então gerava todos esses efeitos de instabilidade no mercado. Então a lei de distrato veio para pacificar essa situação, embora hoje ainda haja muita discussão, porque tem uns que consideram ainda que a lei foi muito leonina e tal. Mas pelo menos já tem uma coisa mais certa e vem sendo aplicada pelo judiciário, que é o que a gente vai falar aqui hoje também, né? Embora tenha, né, esse questionamento, muitas das vezes, da lei ser leonina, enfim. Mas eu acredito que também para regular, assim, uma forma do mercado mesmo, né? Eu acho que foi necessário, né? Até a retenção, enfim, a porcentagem de retenção depende em alguns casos, né? Se tem patrimônio de afetação, que nem você falou, enfim. Mas eu acho que é importante, sim, para gerar essa segurança, né? Porque senão fica muito fácil. A pessoa compra na emoção, aí... nossa, agora eu tô arrependida, né? Vai demorar bastante tempo para chegar, porque imóvel na planta é um controle ali também do seu estado emocional, né? Porque você compra esperando algo que vai demorar um tempo para ficar pronto. E aí eu acho que as pessoas, muitas das vezes, acabam comprando pela emoção, né? Às vezes ali assumem parcelas, né? Que falam, atualmente cabe no bolso, mas acabam assinando contrato que não vem, que tem
tem a atualização, Sim. né? Então, acho que falta essa informação também para as pessoas. Então, elas acabam, às vezes, agindo muito na emoção. Sim. E aí, depois se arrependem. E aí, quem tem o prejuízo? A própria construtora, Sim. né? Então, eu acho que realmente era muito necessário Sim. essa lei para regular o mercado também. Exato. Embora tenha algumas pessoas que consideraram leoninas para o consumidor, né? Mas a cláusula leonina, mas de fato ela traz pelo menos essa previsibilidade, né? Que é se a pessoa desistir, ela já sabe o quanto ela vai perder. Então, assim, não fica mais assim, eu vou ter que procurar um advogado para ir para a justiça brigar contra a construtora, né? Porque ficava aquela situação também, às vezes a construtora não quer alterar o contrato, porque é padrão. E às vezes daí era os advogados para a pessoa não perder o negócio, falar, assina bem, qualquer coisa der problema a gente leva, mas não vai dar problema, você vai querer o apartamento e depois, um ano depois, a pessoa já não queria mais o apartamento. E aí ela tinha que ir para a justiça brigar, e a justiça leva anos, né? Alta demanda, tem que contratar advogado, se não tiver justiça gratuita tem que pagar custas. Então, realmente, foi bom para os dois lados, assim. E essa situação de instabilidade durante esses 3 anos, porque, é claro, hoje a gente pega um momento de vida, tô podendo comprar, né? Tem pessoas que nem relevam que as parcelas têm a correção monetária, né? Tem gente que é ali até enganada por corretor. É aquelas parcelinhas fixas e não é. As parcelas sofrem correção, então depois... O saldo, o devedor sofre correção. Exato, é isso que eu ia falar, que é o principal também, que muito acontece. Porque durante 3 anos de vida, você não sabe se depois dos 3 anos você vai ter condições de prosseguir com o financiamento do saldo residual ou não, né? Porque a pessoa vai pagando... tem casos que já vai para o banco, mas na maioria dos casos você vai pagando durante a obra para a construtora e aí no final, quando pega o empreendimento está pronto, ela vai te entregar as chaves. Ela fala, antes de eu entregar as chaves, tem que financiar o seu saldo devedor. E aí, quando ela vai para o banco, não consegue financiamento, porque a renda não tá boa, né? Às vezes o trabalho ali tem uma renda que não é suficiente para alcançar o financiamento, ou às vezes, igual teve recente agora no final do ano, que a Caixa estava com extrapolado já o limite de financiamento do ano, então estava prendendo o contrato, estava permitindo pouco financiamento de baixo valor e tal. Então, tem diversas influências aí que também às vezes não depende só da vontade da pessoa, né? Exatamente. Então ficava muito à mercê disso, de simplesmente não conseguir mais arcar com o contrato. E agora, como que fica? Ficava tanto a pessoa contra a construtora. E eu acho que essa questão do saldo, né, da atualização, né, pela INCC, enfim, tanto do saldo devedor quanto das parcelas e tal, é algo que precisa ser bem explicado ali na hora que a pessoa tá adquirindo, né? Porque, assim, eu já vi casos em que advogados pegam causas de revisão de financiamento, revisão de parcelas pagas, enfim, entram na justiça, o cliente às vezes fica esperando, fica naquela expectativa, não, tá errado, e aí a ação é improcedente. Sim. Porque a pessoa, na verdade, ela comprou sem saber, né? Então, assim, ela não tinha consciência, embora esteja ali no contrato, muitas das pessoas não conseguem entender que de fato existe aquilo, né? Uma vez até a cliente chegou para mim e falou assim, olha, eu paguei, já, o empreendimento estava para ser entregue até o ano passado, não foi entregue. E aí ela falou assim, olha, o empreendimento é para ser entregue em dezembro, tudo que eu paguei não abateu nada. Só que, na verdade, o que aconteceu? O saldo devedor dela atualizou nesse tempo. E aí, consequentemente, às vezes acontece isso, de fato, né? Mas ela achou que aquele valor ia ser pausado. Sim. E realmente na hora do empreendimento ser entregue, ela faria abateu só... o que ela pagou e fica ali o residual. Exatamente. Não é? E aí, realmente é uma insegurança ali, mas na verdade é uma falta de conhecimento ou uma falta de informação daquela pessoa que vendeu aquela unidade. Exato. Né? Por isso que a gente sempre fala, leia bem o contrato, né? Se for necessário, consulte um advogado que seja especialista em direito imobiliário para poder te explicar como funciona a aquisição na planta, né? Não é simplesmente agindo pela emoção. Ok, esse valor aqui fixo, né? Achando que é fixo, dá para eu pagar e tá tudo certo. Que não é bem assim que funciona. Exato, até porque tem muitas construtoras que fazem propaganda e eu já vi, colocam lá 30 parcelas de R$500, por exemplo.
E aí a pessoa vai e assina o contrato achando que são as 30 parcelas de R$ 500 fixos, só que são 30, 500 e os 500 vão atualizando a cada mês, né? Pelo Exatamente. INCC. Então a pessoa realmente tem que ficar bem atenta. Eu entendo, assim, a dificuldade, porque o contrato realmente, às vezes, é muito juridiquês, né? E muito extenso também, Extenso, né? quando tem essa possibilidade, principalmente por ser um contrato que vai perdurar durante anos, né? Ele é de execução contínua, então ele tem muitas cláusulas de inadimplência, de correção monetária, de entrega das chaves, de escritura. Se a pessoa quiser ir para financiamento do banco, tem uma série de regras lá que ela tem que estar ciente já. Então, assim, às vezes fica confuso mesmo, mas é Uhum. para isso que tem os profissionais para assessorar, né? Porque realmente a gente Sim, está mexendo com exatamente. um investimento de alto valor e de uma coisa que você vai ficar preso durante anos, né? Que é isso que é o principal, acho também. Você ficar preso durante 4, 5 anos para depois ter uma frustração, seja do ponto de vista que você não conseguiu pagar a dívida ou a construtora não entregou também. Pode ter isso de você ter acabado Uhum. entrando numa falcatrua aí, né? Então, assim, Exatamente. por isso que é importante ler e consultar o advogado. Mas daí da questão da incorporação, as penalidades, né, que a gente está aqui falando, o que que acontece? Até 2018, então, não tinha lei específica, ficava a cargo da jurisprudência. Ou seja, as pessoas iam para o tribunal, para o judiciário que ia determinar o percentual que ele achava adequado ali, né? Então, assim, tinha muita gente, inclusive, que falava: olha, a lei é 20%, a lei é 20%. E não era a lei, né? Eram os julgados que caminhavam no sentido de 10 a 20%. Tinha até uma súmula do STJ e tal. Até para seguir um pouco o Código Civil ali, né? Eu acho É, que os 20%, acho que que era é a isso que eles média. seguiam mais ou menos, né? Exato. Então eles seguiam ali para também não deixar a construtora defasada, né? E também não precisar restituir o 100%. Mas eu sei aqui, eu sou advogado de construtora, mas eu sei a matéria de defesa dos dois lados, né? Os advogados Uhum. dos clientes defendiam que construtor, ele rescindindo aquele negócio, a construtora vai ter um apartamento talvez pronto, já mais valorizado, que ela vai conseguir vender no mercado por um preço maior do que ela tinha para aquele negócio. Então, assim, Sim, sim. defende a restituição de 100% por conta disso, ela vai sair no lucro ainda. Mas, por outro lado, a construtora colocava que ela tinha ficado durante 3 anos com aquele imóvel preso, sem poder negociar no mercado, e além disso, para ela captar esse cliente que estaria desistindo agora, ela teve custo de marketing, propaganda, né? Tem uma série de investimentos iniciais que ela, no final, se o cliente desiste, ela vai ter perdido todo esse investimento com relação a esse cliente, ela vai ter que refazer tudo isso de novo para o mercado. Então Uhum. tem essas duas vertentes, né? E é claro que, já trazendo um ponto, que é o patrimônio de afetação, que muitas pessoas veem como uma coisa maléfica, mas é uma coisa benéfica, que foi criado justamente para proteger os adquirentes do empreendimento. Então, o que, que é o Sim. patrimônio de afetação? Nada mais é do que um caixa próprio que a construtora faz para aquele empreendimento. Então, tudo que ela recebe dos clientes vai para esse caixa, que pode ser uma conta bancária, inclusive, e tudo que ela paga tem que sair desse caixa. Ela não pode usar dinheiro desse caixa para outras obras que ela tem na É uma construtora. segurança mesmo, né? De que aquele valor está sendo destinado exclusivamente para a obra do cliente, Exato, né? exato. Até porque se a construtora quebrar, o caixa daquela obra está preservado, né? E esse caixa não seria usado para pagar outras dívidas dela, sejam Uhum. dívidas da própria empresa, com sócios, com funcionários ou de outras Sim. obras, mas estaria reservado para aquela obra. Então esse patrimônio ele vem como um benefício, assim, é uma proteção para os adquirentes. E por isso que tem regramento diferenciado para a construtora que coloca o patrimônio de afetação, né? Um incentivo, ó, você coloca o patrimônio de afetação para proteger os consumidores e em detrimento a gente vai dar outras condições benéficas aqui para você. E uma dessas condições veio na lei de distrato que foi promulgada em 2018, dezembro de 2018, que é justamente essa possibilidade dela reter um percentual maior. Então, o que Sim. acontece? Hoje, se o cliente desiste e a construtora não tem patrimônio de afetação naquele empreendimento, ela tem o direito de reter 25% do que ele pagou e devolve os outros 75%. Se ela tiver o patrimônio de afetação, o que posso dizer aqui, a grande maioria dos casos, porque realmente tem benefício tributário, tem outras consequências que para a construtora é muito melhor ter o patrimônio de afetação. Sim. Se tiver o patrimônio de afetação, ela tem direito de reter 50% dos valores pagos. E o porquê? Porque justamente como ela tem um caixa próprio para incorporação, entende-se que se aquela pessoa sair
desistir do negócio ali no meio da obra, o caixa de toda aquela obra vai ficar prejudicado, porque é dali que sairia o dinheiro para bancar a obra. Então, em tese, ele vai estar até prejudicando os outros adquirentes. Então, por isso que a lei trouxe que a construtora pode reter 50%, e além disso, que é uma coisa que assusta muita gente, mas é a lei, agora é imposta dessa forma, que o remanescente, ou seja, os outros 50%, são devolvidos 30 dias após o habite. Ou seja, a construtora já não vai ter que se descapitalizar ali, tirar inicialmente, do caixa dela, tirar daquela obra que está em andamento, para já reembolsar aquele comprador que desistiu. Ela pode esperar a obra acabar e depois, 30 dias depois, ela devolve. Isso é um ponto importante a ser falado sempre, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas acham que vão negociar ali o distrato e já vão receber realmente o valor ali de imediato. E aí, quando se depara com não, olha, você só vai receber depois que finalizar, quando tiver o habite. E aí pode ser 1 ano, 2 anos, né? Depende realmente do tempo ali da obra, né? Então, eu acho que isso é importante sempre ser falado e isso sempre está previsto no contrato. Sim. Né? Então, tem que isso estar previsto. Então, é uma informação bem importante mesmo. Eu acho que eu também considero essa informação mais relevante porque, a multa de 50%, ela é apertada, né? Você vai perder 50% que você pagou, mas pelo menos tá dentro da regra. Agora, uma coisa é se você tá desistindo ali para você ir para outro negócio, você já tem que saber que essa grana você não vai ter, né? Então, assim, tem gente que fala, tô com dificuldade financeira ou, comprei um outro apartamento agora e vou desistir desse outro. Saiba que você não vai ter os recursos desse outro agora. Você vai ter que esperar ele terminar o empreendimento para depois você ter isso de volta. E isso pode realmente mudar ali a situação do jogo. Né? Então, exatamente. É uma coisa que a pessoa tem que olhar antes de assinar o contrato, porque ela assinou e você destacou uma informação bem importante, que a pessoa tem os 7 dias de existência. Dentro desses 7 dias depois da assinatura do contrato, realmente não aplica a multa. Se ela desistir, né? Porque entende que mesmo que ela for no stand de venda, às vezes é convencida ali pelo calor da emoção. Tanto é também que eu vejo que as incorporadoras até colocam um prazo do sinal, do ato, né? Até 7 dias depois, justamente né? Para a pessoa ter esse prazo para pensar, analisar, né? Realmente se assinou e deveria ter assinado mesmo. Eu vejo que elas sempre até falam assim, paga no ato, mas aí eles agendam um boleto para 7 dias, assim, com vencimento para 7 dias, deixa exatamente para poder deixar esse prazo para não ter tanto problema na hora de fazer, né, devolução, enfim, de valores e tal. Justamente esse tempinho pra pessoa pensar. Então a lei já foi, só 7 dias, você vai pra sua casa, vai tomar um banho gelado, que a gente fala, toma um banho gelado, refresca a cabeça, aí você vai pensar se é isso mesmo. Porque tanto tem a parte do marketing da construtora, que normalmente é muito bom, né? Principalmente quando ela faz aqueles decorados, você entra e fala, caramba, que apartamento lindo, eu quero isso pra mim. Exatamente. Aí vem o corretor, mas tem que assinar o contrato agora. E assim, às vezes tem que assinar mesmo, porque tem muitas construtoras, hoje, aqui em São José tá muito na moda isso de lançou, as vendas já acontecem ali no primeiro mês. Então, se você não assina o contrato, você perdeu o negócio, porque foi. E os apartamentos melhores normalmente saem primeiro, né? Sim, a construtora, a fachada melhor, o som melhor, pega sol, né? Exato, a altura. Então, assim, as construtoras vêm já fazendo divulgação antes do lançamento, então quando ela lança, já tem aquela corrida para adquirir. Mas a pessoa adquirindo no stand, ela tem os 7 dias para pensar, sem perder nada, isso é fato. Passou isso, ela vai ter essas consequências, né? Então, assim, 25, se não tiver patrimônio de afetação, ou 50% se tiver patrimônio. Mas isso também só ponderando, né, que é uma discussãozinha que tem hoje dentro aqui da doutrina, que a lei fala até 50%. Tô até dando dica aqui, né? Então, assim, a construtora pode variar até 50% esse percentual. É claro que as construtoras colocam 50%. Mas isso está fixado e o próprio judiciário, aqui já defendendo as minhas teses, o próprio judiciário já vem amparando, assim, não foi declarado inconstitucional, não tem nenhuma dos juízes estarem dando outro percentual além. Normalmente eles têm praticado sim os 50%.
Então, a pessoa tem que ficar ciente disso, porque realmente pode pesar depois, né? E você tem visto muitas ações de distratos nesse sentido? Caiu muito, mano. Caiu muito, então, assim. porque eu não vejo mais hoje tanto, assim, se falar sobre isso, Não. sabe? Eu acho que a lei trouxe essa possibilidade de desafogar também o judiciário, Muito. né? Porque as partes conseguem ali negociar extrajudicialmente. Sim. E tá previsto no contrato como que vai, né? Discutir, não, mas eu não concordo, e a própria lei já traz aquela previsão também. Exato. Então, eu vejo que caiu bastante, muito mesmo. Não, aqui até trazendo um aspecto da minha vida pessoal, o meu ingresso, assim, dentro de uma incorporadora foi justamente por conta disso, porque lá em 2016, que teve uma crise econômica, as pessoas começaram a desistir muito, então teve um boom de distratos, que a gente fala, em 2017. Todo mundo que passou por uma crise financeira e tinha comprado apartamento na planta desistiu. Então, tinha incorporadores que tinham muitos processos de distratos. E foi até onde eu entrei dentro de uma construtora justamente para lidar com esses processos. E aí depois, em dezembro de 2018, quando veio a lei, só que a lei não é retroativa, né? Então, assim, é só os contratos firmados a partir dela. Né? Exato. Então, assim, a gente tá vendo os efeitos dela agora, justamente por isso. Porque o contrato foi assinado em 2019, 2020... tá sofrendo os reflexos agora de quem vai desistir ou não, porque esses empreendimentos estão sendo entregues agora. E a maior parte da desistência acontece justamente na hora da entrega das chaves pelo financiamento, o saldo residual. Então, assim, a gente tem, vamos dizer, eu entreguei aí 3 empreendimentos no último ano. A gente teve uma ação de distrato recente e eu fiz acordo até semana passada porque o advogado entrou, a gente já tinha falado, vai devolver os 50%, ele não concordou, entrou na justiça, perdeu, e aí a gente falou, o acordo é pra gente não precisar fazer cumprimento de sentença, sabe? Já restitui 50%. Tem gente que ainda quer levar essa discussão, sim, tem muita discussão na doutrina, no meio acadêmico, mas a lei hoje é essa e tá pacificado. Então, assim, acaba que não tem muito pra onde fugir. Amarrou bastante, né? Mas se eu tenho uma recomendação aqui até para as pessoas se passar por alguma situação assim, tente negociar com a construtora, sabe? Porque para a construtora, às vezes também, se ela teve boas vendas no lançamento, às vezes ela já não tem nem estoque mais naquele empreendimento e às vezes continua cliente procurando ela para adquirir. Então, às vezes, para a construtora é interessante ela ter mais um apartamento na mão dela. E se isso for positivo, é claro que ela vai querer negociar com você para você sair do negócio logo. Então, eu vejo muito, eu participo de várias negociações onde a gente flexibiliza ali, diminui 50%, restitui já, não espera o habite, já restitui na hora para o cliente, desiste, faz o distrato, né, que é essa diferença. O e distrato tem um apartamento livre ali para negociar de novo. Para ela colocar no mercado, ela ter um produto para oferecer para os novos clientes. Legal, bem interessante isso. É uma alternativa, melhor do que você perder tudo, né? Assim, se você estiver realmente nessa situação máxima de... Ou até mesmo pensar em fazer uma sessão, né? Achar um comprador também, né? Para evitar essa perda do investimento que a pessoa fez, né? Eu acho que, é claro que, assim, tem a questão, né, da sessão que precisa ser feita e tal, com a anuência da construtora, não dá para vender de forma particular, né? Mas é uma possibilidade que a gente tem para o cliente não perder o investimento. Total, né? Eu acho que a gente já falou em algum episódio sobre isso, né? Porque é uma opção, ao invés de você ir para a construtora e perder 50%, por que você não coloca e repassa para um cliente, né? Esse cliente vai assumir a sua dívida ali e ele vai te pagar a parte que você pagou. As construtoras aceitam, normalmente às vezes elas colocam uma taxinha, até porque ela tem que fazer análise de crédito, aceitar esse novo cliente, que ela vai ter que prever que ele vai conseguir pagar, né? Mas sim, tem alternativas. Então, assim, a lei tá aí, ela estabelece a regra, ela pacifica, ela deixa claro, você tem que estar ciente. Mas também, se você passar por alguma situação excepcional, né, negocie. Eu acho que isso que é o legal do direito imobiliário, né? Embora exista as previsões legais, eu acho que sempre tem uma forma da gente resolver negociando, né? Porque, assim, de fato, às vezes, esperar o prazo do habite-se, embora para a construtora fala assim, nossa, a construtora só vai pagar daqui a um tempo.
Mas para ela não é interessante. Às vezes ela já quer liberar Sim. aquele imóvel mesmo, Muito. né? Uhum. Então eu acho que a questão do mercado, né, de entender o cliente, entender as necessidades, é igual eu falo, a própria compra e venda mesmo, quando a gente trabalha no escritório, não é só uma venda de um imóvel simples, né? São os interesses do cliente, o que de fato ele Sim. pretende fazer com aquele imóvel. Uhum. Será que ele tá comprando para investimento? Será que ele tá comprando para morar? Sim. Né? Às vezes a pessoa comprando para morar, ela tem aquela paixão, né, pelo imóvel, né? Gostou da localidade, enfim, das Sim. características. Então, eu acho que o mercado imobiliário, o direito imobiliário é muito, muito bacana por causa disso, Sim. né? Muito do ser humano mesmo, daquilo que as pessoas têm de interesse, Sim. né? Então, sempre dá pra gente conseguir conciliar os interesses e fazer o melhor pros clientes. Exato, né? não, eu concordo com você. A gente tá dentro de um mercado muito dinâmico, né? E é engraçado isso porque o mercado imobiliário, a construção civil às vezes parece tão estática, assim, né? Claro, com as questões de Sim. tecnologia que estão sendo aplicadas nas obras, os apartamentos ganhando Agora drone, né, pra ver qual o seu andar. altura, então eles colocam tudo isso, mas a princípio o negócio da compra e venda ali parece básico, né? Só que não é assim, Sim. são tantos detalhes, justamente. Então é um direito que também tá dinâmico aí e eu Sim. adoro trabalhar nessa área assim, né? Acho que você também, as pessoas percebem a nossa Com paixão. certeza. Mas é isso, mano. Acho que deu pra gente explicar um pouco. Ficam mais assuntos, porque realmente essa questão do patrimônio de afetação são coisinhas mais detalhadas. Mais Mas, técnicas também, né? mas eu acho que as informações principais que a pessoa precisa saber são essas, mas sempre com a consulta de um advogado, porque cada contrato pode variar, né? Claro que tem que olhar sempre o registro da incorporação, o que a construtora colocou, o próprio contrato padrão às vezes varia de construtora para construtora. Então é sempre importante checar, né? Sim, perfeito. E saber que você pode desistir, sim, do seu imóvel, mas tem consequências. Exato, como tudo, né? Sim. Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários. Assistam outros episódios. Tem também episódios que a gente falou mais sobre incorporação. Se você está comprando apartamento na planta, patrimônio de afetação, a gente explica muito mais sobre isso em outros episódios aqui também. Um abraço e até o próximo episódio.